Professora, o que a senhora acha conceitualmente, de você dar essa flexibilidade para o aluno, já no ensino médio, quer dizer, ter a opção de colocar uma ênfase numa área que ele gosta mais, tal, quer dizer, talvez mantendo as disciplinas disponíveis, mas permitindo ao aluno escolher optar por uma área em que ele quer ter uma ênfase maior, né? E para o professor Renato, você vê, às vezes, muitos jovens chegam no ensino superior ainda com dúvidas sobre que carreira que eles querem seguir, que áreas que eles querem estudar, né? Entra num curso, troca, pede transferência para outro. Você acha que, ao dar essa flexibilidade, você está transferindo a responsabilidade dessa escolha para vamos dizer, para um jovem ainda mais precoce, né? Elton, a flexibilidade já está prevista na LDB, ela existe como possibilidade, portanto, desde 1996. Isso não é novidade. A questão é que, de fato, a forma como as escolas podem escolher o currículo, é bom que a gente se lembre disso, depende do governo federal, depende do governo estadual e da lotação de cargos dessas pessoas nas escolas. Não existe flexibilidade para um diretor ou uma diretora contratar professores diretamente na variedade de disciplinas que a escola possa escolher. Então, eu diria para você o seguinte, a MP, ela não... Eu diria que ela engana sobre esse aspecto, até porque eu gostaria de lembrar para vocês o que nós estamos vivendo hoje. Aliás, ontem à noite, 359 votos contra 111, pela PEC 241. E, portanto, é o seguinte, aquilo que está dito, e eu digo isso também para o Renato. Renato, se há um momento de discurso no Brasil, é esse, tá certo? A 241 impede qualquer aumento das poucas escolas de educação integral que existam no Brasil. Então, nós estamos congelados, e o congelamento se dá a partir das verbas existentes em 2016. Essa não é uma discussão qualquer, tá certo? Portanto, nós não teremos ensino de tempo integral, tá certo? A menos que a gente combata a 241 e consigamos convencer agora os nossos senadores, por favor, procurem todos os que vocês votaram, tá certo? Especialmente aqui os 3 de São Paulo, para nós tentarmos ver se conseguimos convencer. Mas a flexibilidade está na lei, tá certo? E ela, na prática, ela é inviabilizada pelo sistema estadual de ensino, por exemplo, nos diferentes estados. Não é só no estado de São Paulo. Então, a escola não vai escolher, estejam certos disso. Eu entendo, eu li a MP inteira, de cabo a rabo, e, inclusive, as emendas, não as 568, mas as do Cristóvão, de algumas pessoas eu li. E eu entendi que é o seguinte, a escola não tem uma escolha de oferecer esta ou aquela disciplina, ela tem que oferecer todas as disciplinas. O estudante é que tem uma certa escolha. A escola não tem essa escolha. O sistema estadual é que determina. Se o Estado de São Paulo, Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Educação, determina que todas as escolas têm todas as disciplinas, todas que estão previstas na base nacional curricular, nos parâmetros curriculares, estão todas lá. Elas são oferecidas. O estudante é que pode montar um sistema. E se você coloca, por exemplo, o estudante tem que fazer tantas horas dessa e daquela, ele vai escolher. Eu vou citar de novo, que a minha filha estuda no colégio alemão. Ela vai escolher num certo momento. Pública, ela vai escolher num certo momento. Ela vai escolher num certo momento. Exato, Professores, infelizmente, a realidade eu estudei em colégio público, mas hoje em dia a gente não põe nossos filhos na escola pública. Temos que ser realistas e honestos aqui e falar isso para a população. Se os professores, talvez se os professores e os políticos fossem universitários, fossem obrigados a pôr seus filhos na escola pública, não teria uma realidade diferente. Mas ela vai optar. E ela Pode ser uma sugestão. Agora, sobre o vestibular, eu acho que tem uma coisa interessante nisso aí. Eu acho que é correto que, se você cria um sistema que a pessoa fica com uma formação muito limitada, aliás, como era na nossa época. Eu fiz o científico, que era voltar para as ciências e tal. Tinha o clássico, tinha e tal. O que a gente tem
tem uma dificuldade muito grande hoje é que os nossos jovens, quando entram, eles têm que escolher qual é o curso que eles vão terminar na hora da inscrição no vestibular, praticamente. Eu acho que esse é um defeito das universidades brasileiras, porque isso, novamente, é uma tendência geral, há países que já têm isso há muito tempo, que a pessoa entra na universidade e depois escolhe o seu curso, né? Já há algumas tentativas no Brasil, no sistema federal, de fazer um sistema mais flexível. A Federal do ABC aqui, que é uma universidade interessantíssima, que nós temos que prestar atenção, ela já está subindo nos rankings internacionais, inclusive, pela qualidade da pesquisa, mas na qualidade da formação ela já tem uma proposta diferente. A Federal do Sul da Bahia tem uma proposta diferente. Então, eu acho que a gente vai pensar, a flexibilização vai ter que chegar também na universidade para que os alunos não tenham que escolher no dia da inscrição no vestibular qual é o curso que eles vão fazer. Aliás, até o fim, sem praticamente nenhuma escolha, todas as disciplinas que eles vão cursar ao longo da universidade. Tá. Professora, a senhora falou da dificuldade financeira de bancar esse ensino em tempo integral, mas deixando um pouco o dinheiro de lado, digamos, o ensino integral, teoricamente, o que ele poderia trazer de melhorias qualitativas para o ensino médio? Quer dizer, se você tem a opção de fazer o ensino em tempo integral, como é que a senhora vê esse modelo? Claro, eu acho que você pode combinar, por isso que nós defendemos a formação, uma formação geral. Eu não vejo nenhum problema, eu não sou contra o ensino profissional, Renato, só que eu acho que é o seguinte, ele não precisa ser para todos, até porque nós temos estamos vivendo uma situação de desindustrialização no Brasil, que você também não precisa formar técnicos, porque você também não tem onde colocá-los. É importante que a gente lembre disso, né? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, tanto em relação ao ensino fundamental, tá certo, como em relação ao ensino médio. Se efetivamente for viável, é que eu não acho que ele é a única ou a primeira condição, porque é muito mais caro fazer um bom ensino de tempo integral. Nós temos tido algumas experiências. São Paulo, por exemplo, reduziu pela metade, tá certo, as escolas de tempo integral que ela mantinha no ensino fundamental. De 546, hoje nós temos 238, salvo engano, meu dado é de 2015. Então, pode ter tido alguma mudança em 2016. Então, essa discussão, ela é uma discussão muito importante, porque para o jovem ficar mais tempo na escola, para ter o mesmo do que ele tem em 3 horas, tem em 6, bom, digamos que ele tem ideias muito mais inovadoras. O que eu acho que é importante e que a gente está perdendo uma boa chance é realmente de ouvir a juventude. Olha, as ocupações nas escolas, elas não estão se dando por um acaso. O jovem está dizendo, queridos professores, queridos dirigentes, nós temos ideias também sobre o que nós queremos fazer e o que nós queremos receber na escola. Que tal ouvi-los, né? Quem acompanha aí as ocupações está vendo que, inclusive, as propostas que eles têm são variadas, eles são extremamente organizados e têm argumentações procedentes sobre realmente o que estão fazendo lá, né? Então, eu queria deixar o Renato. Eu queria só uma provocação ao Renato, só para a gente nem divirjo tanto dele, mas só para dar graça no debate. A Universidade Federal do ABC, o seu corpo dirigente inteiro, em nome do que acontece lá, está se manifestando contra totalmente a MP 746. Então, só para saber que nós temos universidades aí atuantes. Eu vou jogar uma pergunta da plateia aqui, só para o pessoal não sentir excluído, mas fica à vontade para responder também a professora. Uma pergunta aqui é qual vai ser o impacto dessa flexibilização do currículo na formação das pessoas, dos jovens que optarem, por exemplo, por exatas e vão ter menos contato com humanas, com as artes, etc., e também vice-versa. Quer dizer, como é que você, na formação do cidadão, consegue equilibrar isso a partir dessa... Olha, eu queria primeiro falar, foi feito um comentário sobre a questão da PEC do teto. É uma outra questão, eu acho, novamente, eu também tentei acompanhar o debate, me parece que você, entre as áreas, você pode rearranjar, você não congela cada área no tal. Congelamento, como nós sabemos,
ver para crer, né? Vamos ver se mesmo que seja aprovado. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão do ensino profissionalizante e dessa questão da flexibilização. Quer dizer, na verdade, os jovens votam com a escolha pelas escolas técnicas. As escolas técnicas de São Paulo, todas têm mais candidatos por vaga tem mais candidatos do que vagas. Né? Uhum. Eu vejo lá em Campinas, eu acompanho o resultado do vestibular, eles vão muito bem, eles já passaram por um processo seletivo. São Paulo hoje tem em torno de 100 mil alunos, mais ou menos, em escolas técnicas, né? É um sistema bastante grande. E eu acho que você ter no sistema regular, aliás, já existe no Brasil inteiro e não só em São Paulo, um sistema misto, não é misto, a pessoa está no ensino regular, num colégio, e ela faz uma formação profissionalizante numa escola técnica. Né? Isso já existe, inclusive, também com o sistema S, etc. Então, eu acho que, quando a gente olha, por exemplo, base salarial, né, eu tenho feito estudos de resultados de emprego, etc., o salário médio de uma pessoa que faz um curso técnico, que faz o curso tecnológico na universidade, ele não é muito diferente do salário médio daquele profissional que fez uma formação acadêmica tradicional. Aliás, o do colégio técnico é muito melhor do que aquele que só tem o ensino médio. Né? E como nós já vimos, nós temos uma parcela da população... Aliás, quantas pessoas no Brasil têm ensino superior? 12% da população adulta. Então, nós temos 88% da população adulta só tem ensino médio ou não. Metade deles não tem nem ensino médio. Então, a gente tem que falar assim... Eu acho que os conceitos, os princípios da educação geral, etc., são muito válidos, mas a gente tem que caminhar para olhar bem essa realidade. Eu acho que mesmo que a gente tenha um processo de desindustrialização, infelizmente, né, eu acho que não é esse. Se a gente jogar isso para o futuro do Brasil e isso continuar, na verdade, o Brasil vai estar condenado a ser um país periférico para sempre. Então, eu acho que a gente precisa caminhar num sentido de valorizar a profissão, a formação, uma formação que dê chance para a maioria da população ter um emprego razoável. Eu acho que isso aí faz parte da educação compulsória. Não pode ser uma coisa deixada depois para a pessoa cuidar, depois que terminou a educação compulsória, que a gente chama, que é obrigatória, que é dever do Estado prover. E a pergunta da plateia aqui também para ambos. A opinião sobre... A senhora falou que o inglês era uma coisa meio cosmética, assim, né? Não é cosmética, que é a única língua que é obrigatória, hoje no ensino médio, pela MP. Como é que a senhora vê a escolha? Se vai ter um grupo de disciplinas que vão ser obrigatórias, hoje na MP, inglês, português e matemática, o que mais deveria ser incluído? E, professor Renato, também, o senhor concorda com a inclusão do inglês? Tem alguma outra disciplina que precisaria estar nesse pacote? Como é que... Sim, eu sinceramente, não sei porque todo jovem tem que aprender inglês. Achei que isso era uma mania da USP. Mas acho que pode... Os nossos vizinhos, por sinal, falam espanhol. Que tal a gente também estimular que se fale espanhol? Espanhol é uma língua, porque aqui no Brasil parece que todos nascemos falando espanhol. Então, já ouvi muitos dirigentes educacionais falarem, não precisa estudar espanhol, tá certo? Como se não fosse uma língua. Então, eu acho que o espanhol é uma alternativa importante. Acho que o jovem... esse é o tipo da questão que o jovem poderia escolher. Não sei por que ele tem que estudar inglês. Eu até imagino que ele escolherá inglês. Mas se há uma disciplina que eu sugeriria que ele escolhesse, é isso. Eu diria que o próprio Estado de São Paulo tem boas experiências. A experiência do Centro de Línguas, no qual realmente os alunos faziam a língua que ele escolhesse, espanhol, que eu saiba era espanhol, inglês, francês, e tinha uma que, se não me engano, era japonês, porque um grupo aqui, o consulado, tá certo, resolveu oferecer junto, era gratuito também, todas elas gratuitas. Eu acho que a ideia de um centro de línguas no qual ele possa fazer, não tenho problema nenhum, acho que garante a flexibilidade. Agora, sinceramente, achar que história e geografia são desnecessários, que física, química e biologia não precisa, estudando um, tá bom, não precisa estudar o outro, ou estudar um pouquinho de cada um, eu acho que é um equívoco. E eu não acho
tá certo? Quer dizer, essa é uma divergência com o Renato. Quer dizer, eu não acho que é o excesso de disciplinas que está trazendo, digamos, uma situação diferente. Eu vou lembrar que é a primeira vez que nós temos um fato novo no ensino brasileiro, especialmente no ensino médio. Aquela coisa extravagante chamada pobres e muito pobres é a primeira vez que estão chegando no ensino médio. E, efetivamente, ou bem nós conseguimos adaptar o ensino para novas necessidades, ou não vai ser realmente um inglesinho que vai dar conta exatamente dessa nova reivindicação. Bom, professor. A questão do inglês, eu não sei exatamente a motivação na medida provisória. Ela praticamente, as escolas hoje têm inglês e é parte do currículo e ela, eu acho que tem que... Acontece que no sistema... Aliás, eu me lembrei agora que nesses dados de professores, o segundo grupo que falta mais professores é o inglês, no ensino médio aqui do Estado de São Paulo. Além da física, o próximo é o inglês, que tem um percentual de professores com alguma formação na área, né? Então, talvez a motivação que você tem é que, se você coloca como uma disciplina que tem que ter, as escolas e os sistemas estaduais vão ser obrigados a trabalhar um pouco melhor essa questão de ter professores habilitados, etc. Eu acho que talvez seja uma das motivações, mas, do ponto de vista geral, o inglês é a língua franca. Hoje, na internet, os jovens estão muito ligados, eles têm contato com o inglês, mas eles talvez precisem de uma formação. O espanhol é importante também. Hoje ele é opcional, ele não é obrigatório. A escola é obrigada a oferecer, mas o jovem não é obrigado a fazer espanhol. Então, eu acho que não sei se muda muito o que acontece hoje. Em geral, mais a questão da opção. Eu vou lembrar, nós estudamos, e eu acho que você estudou numa época em que a gente escolhia uma linha no ensino médio, científico, clássico, etc. E biológicas, tinha até separação, ciências exatas, engenharias, biológicas, saúde e clássico. Tinha 3 grandes áreas. Eu, por exemplo, não estudei biologia em nenhum ano no ensino médio, acho que 1 ano. E não me lembro de geografia, tinha história, acho que 2 anos. Então, agora, se você fosse para o clássico, estudar mais história, tal, filosofia, inclusive, eu lembro que tinha essa opção. E eu não acho que a nossa geração, que passou por um ensino médio com alguma qualidade, mais bem qualificado, que os professores estavam bem qualificados, etc., e tinha aulas bem organizadas no ensino público, né? Mas era só para 1% da população. A gente não precisa... Pode esquecer, no ano que eu nasci, eu fui ver, se nessa sala que tivesse sorteado a população do ano de 1956, só tinha 5 lugares preenchidos com pessoas do ensino médio. 1956, 60 anos atrás, correto? Nessa sala toda aqui, se a gente sorteasse a população brasileira, só essas 5 primeiras cadeiras aqui teriam pessoas com ensino médio completo, e menos de uma cadeira teria uma pessoa com ensino superior completo. Então, era uma educação para uma parcela ínfima da população. Você podia se dar o luxo de ter professor no ensino no Colégio Estadual do Paraná, onde eu estudei, lá em Curitiba, que eram professores da Universidade Federal do Paraná. Eram os mesmos professores, porque o grupo de pessoas que entrava e chegava no fim do ensino médio era mais ou menos o mesmo que depois conseguia entrar em alguma boa universidade. Era uma educação extremamente elitista pública, né? Não, educação de massas. Hoje a gente atende, ainda não chegamos nem na universalização, e já estamos com problemas sérios dessa massificação. Então, eu não sei qual que é o melhor caminho. Realmente, eu acho que a MP, essa discussão sobre a MP é importante, e eu não acredito que, do jeito que ela foi colocada, ela vai passar. Acho que vai ter muitas emendas. Se ela chegar a ser aprovada, pode não ser aprovada, pode ser rejeitada, ela vai incorporar muitas modificações. E essa, provavelmente, essa do currículo básico, de quais são aquelas disciplinas que têm que ser oferecidas para todos ou que seriam requeridas de todos, eu acredito que vai mudar. Eu acredito que pelo menos mais uma ciência tem que ter, pelo menos mais isso, mais umas ciências humanas, mais uma de... Acho que vai aparecer isso aí de alguma forma. Então, não estou assim, tão preocupado. Eu entendo a polêmica, nós estamos num momento político, você mesmo mencionou, um governo que não foi eleito diretamente, que deu
uma situação. A União Brasileira de Estudantes Secundários é muito ligada ao PT, o PT está muito preocupado com o que aconteceu, e eles estão agindo na medida que eles podem, reagindo a essa situação, faz parte da política. E eu acho totalmente compreensível, é direito dos estudantes, eu concordo com você, eu acho que precisa trazer os estudantes para discutir essa questão. Quer dizer, os jovens precisam dizer para a gente, eles dizem, eles querem entrar na universidade pública, eles querem entrar nos colégios técnicos, eles querem entrar nas FATECs aqui em São Paulo. Né? Se eles não conseguirem fazer isso, aí eles vão para a universidade privada. Então, nós temos que ouvir esses jovens que querem fazer essas coisas, por que eles querem, e como é que a gente pode transformar o sistema público de ensino médio, que é o debate, numa coisa que realmente faça sentido para eles. Eu acho que ter tempo integral pode ajudar em algumas áreas e tirar o jovem de uma outra oferta nas ruas, que a gente sabe que o caminho mais curto para ele abandonar a escola e não trabalhar. Nós temos 30% dos jovens de entre 18 e 24 anos, 34% que não estuda e nem trabalha. Essa é a realidade. Então, eu entendo os princípios gerais da educação, eu não sou da área, mas eu entendo, eu converso bastante com o pessoal da Faculdade de Educação da Unicamp, a gente sempre tem um debate, temos um seminário, e a gente vê, eu entendo esse debate, essas questões, mas eu acho que, na prática, a gente tem que olhar também os países onde conseguiram avançar e fizeram uma boa educação básica, e a gente está patinando, porque o nosso ensino médio hoje é pior do que era 10 anos atrás. Este é o problema. Ele é pior hoje do que... O ensino médio público hoje é pior do que era 10 anos atrás. E o ensino de 10 anos atrás era melhor do que o de 10 anos antes. Mas os últimos anos, essa última década nossa, foi totalmente perdida para o ensino médio. Totalmente. Nós formamos menos gente, eles estão pior preparados, os resultados das avaliações mostram isso. Então, alguma coisa está muito errada. Nós temos que mexer com isso. Tá certo. Gente, é difícil cortar o debate, está muito bom mesmo, mas a gente está com o nosso tempo estourado. Então, vou encerrar aqui, deixo o convite para vocês, 30 de novembro, vai ser o próximo Hospitalks, o nosso último do ano. A gente vai abordar o tema das mudanças climáticas. E agradeço ao professor Renato, professora Lisete, foi excelente, estão à disposição aqui. Obrigado, pessoal.